Olá, paz do Senhor Jesus. Dança na igreja, pode ou não pode? Qual é a sua opinião a respeito disso? Pois bem, esse é um assunto que causa uma polêmica. Muitas igrejas liberam, né, que seja criado um grupo de adoração, um grupo ali de dança e que as meninas ministrem. Outras igrejas são mais tradicionais em relação a esse assunto. E esse é um assunto que realmente causa divisão de opiniões. Por um lado, existem pessoas que se apoiam na Bíblia, em versículos como a dança de Miriam com as mulheres, um versículo em que o rei Davi, ele, quando a arca está chegando a Jerusalém, ele sai dançando, ministrando. E, por outro lado, tem pessoas que vetam esse tipo de adoração, vetam a dança ali com base em um outro versículo também, que é quando Salomé, né, ela vai dançar perante o rei Herodes e ele se agrada tanto da dança porque foi uma dança assim, nós lendo ali a Bíblia nós conseguimos entender que foi uma dança mais apelativa, mais sensual, né? E através dessa dança ela pede a cabeça de João Batista e ele é morto, né? Então assim, eu acho que a pergunta mais correta não seria se pode ou não pode, porque a Bíblia ela, por exemplo, na liturgia do culto ali, ela não diz quantas vezes por semana nós devemos cultuar, qual é o horário do culto, quanto tempo dura um culto. Ela não diz a respeito da criação de grupos, né? E, por exemplo, em relação ao louvor, nós temos grupos de louvores. Na igreja que eu congrego, nessa parte do louvor é dividida entre grupos. Então, tem o grupo das senhoras, que é o círculo de oração, tem o grupo de jovens, que é chamado de mocidade. Em algumas outras igrejas tem a banda, né? Aí tem um grupo responsável pelo louvor. E aí a coreografia, o grupo de dança, ele também acaba entrando nisso, nessa parte de adoração. Então, assim, a Bíblia não veta especificamente, mas ela também não tem um versículo ali falando sobre a construção, porque isso está mais relacionado à liturgia do culto, necessariamente. Então, assim, eu acho que a pergunta mais correta não seria se pode ou não pode, mas seria o porquê. Por que criar um grupo de dança? Por que nós devemos dançar? O povo de Israel, em comparação, eles dançavam, eles celebravam vitórias militares. Quando eles se reuniam para comemoração das suas festas, né? Que eles comemoram algumas festas diferentes de nós. Então, sempre nessas festas eles também celebravam. E não era apenas um grupo específico, não era apenas um grupo de jovens, de meninas, de moças dançando, era toda a congregação. Mas eles faziam isso para celebrar, e até hoje eles ainda fazem, né? Eles fazem para celebrar, eles fazem para adorar ao Criador. Então, a pergunta mais correta é por que dançar? Qual é o propósito do grupo? Eu gostaria de contar, abrir aqui, para contar sobre o meu testemunho, porque eu cresci, né, na igreja e durante a minha infância, até aos meus 13 anos, não havia essa questão de grupo de coreografia, né? Às vezes até um grupo fazia gestos, mas era muito contido, né? E aí eu passei a grande parte da minha adolescência fora e eu voltei já depois dos 18 anos. E aí quando eu voltei, aí tinha grupos de coreografia e eu achava muito bonito. E aí eu fui me aventurar, né? Fui fazer parte, fui lá, não, né? Já que eu não sei cantar direito, eu vou participar do grupo de coreografia, porque é muito bonito, realmente, né? É uma coisa diferente que realmente toca. E aí eu comecei a participar, enfim. E eu sempre via muitas pessoas, assim, criticando, né? E aí eu tentava defender, eu falava, não, mas dança, a gente faz isso para adorar a Deus com os nossos movimentos, com o movimento dos nossos corpos, é uma adoração extravagante, enfim. E aí com o tempo eu comecei a perceber também que é um limite muito
tênue entre dança e adoração, entre você estar ali adorando a Deus realmente de uma forma mais extravagante, ou de você fazer uma coisa muito planejada ali como um espetáculo. Então, realmente. E aí chegou num ponto assim em que eu ia, né, apresentar com o grupo, né, o grupo ia lá ministrar, e eu não conseguia sentir a presença do Espírito Santo. Eu sentia cantando no banco, eu sentia através da palavra, mas eu não conseguia sentir dançando. E aí eu comecei a falar com Deus, né? Falei, opa, tem alguma coisa de errada, porque por que eu não consigo sentir? E às vezes, enquanto o grupo estava lá ministrando, a vontade que eu tinha era de sentar no banco. E eu pensava, poxa, tem alguma coisa errada. E eu acabei saindo do grupo. E eu acabei saindo também depois de ver realmente que é uma linha muito tênue. E eu fiquei um tempo afastada e aí eu sonhei, né, que estava na liderança e a liderança do grupo acabou vindo. E quando ela veio, eu estava afastada do grupo. E aí eu pensei, poxa, meu Deus, mas eu não consigo ver mais a coreografia ali dentro da igreja, porque realmente eu vi coisas assim que me fizeram questionar, e muito. E eu acredito que muitas pessoas também, elas acabam olhando para alguns grupos e elas não conseguem ver como aquilo se encaixa dentro da igreja. Então elas realmente acabam questionando e acabam discordando do fato de ter um grupo ali de coreografia, de ter um grupo de dança dentro da igreja e fazer parte da liturgia do culto. E aí eu fui estudar, fui perguntar para Deus, meu Deus, né, me faça entender o porquê. E aí eu comecei realmente a pesquisar qual a importância de um grupo de coreografia, qual é o propósito principal que um grupo deve ter, né? E aí Deus foi me respondendo, e é por isso que eu também resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês, porque eu quero compartilhar aquilo que Deus ministrou. Então, vamos lá. A primeira questão é para uma líder, né? Para uma pessoa que está ali na liderança, deve ter em mente que não é só criar um grupo de coreografia, né? Ou que não é só ir e dançar, não é só ensaiar e fazer as coisas de qualquer forma, não. Há um porquê, há um propósito, e eu acredito que um dos principais propósitos de um grupo de coreografia, de um grupo de dança, da dança através do louvor, ministração da palavra, que você vai ministrar a palavra de uma forma diferente, né? Não vai ministrar falando ou pregando, mas você vai ministrar a palavra. Um dos propósitos é evangelização, sim, né? E principalmente de tudo é adoração. Só que para você ir lá na frente e adorar desse jeito, você precisa primeiro ter comunhão com Deus, você precisa ter uma vida de intimidade realmente, né? Não adianta só criar um grupo, não adianta só ter técnica, né? Você pode se esforçar ali, pode ter aulas de dança, de diferentes tipos de dança e tentar agregar, isso é bom, mas se não tiver unção, se não tiver presença do Espírito Santo, se não tiver consagração, é apenas técnica, tá? Não adianta, não adianta ter apenas técnica, Deus quer entrega, Deus quer comunhão, Deus quer obediência, né? É preciso que as pessoas realmente levem a sério, as integrantes de um grupo realmente levem a sério ali o propósito do grupo, né? Que realmente elas se coloquem à disposição de Deus para que o Espírito Santo possa fluir através do grupo, para que quando o grupo for ministrar, não seja apenas um espetáculo, não seja apenas uma dança, né? Mas que o Espírito Santo de Deus, ele flui, porque ele pode fluir. E assim como muitas pessoas são curadas, são transformadas, são tocadas através do louvor, elas podem ser através da coreografia, elas podem ser alcançadas através da dança. Só que a questão é em qual patamar está a dança? Está sendo utilizada realmente como uma forma de adoração? Porque a adoração não é só ir lá na frente e dizer, ah, Jesus, eu te adoro. Você precisa adorar a Deus assim, com a sua vida, realmente. O seu testemunho precisa refletir a glória de Deus. Você precisa
buscar, precisa estar cheia ali da presença do Espírito Santo, para que quando você for adorar, tudo que tá ali dentro, ele possa ser transbordado para fora, entende? Então, assim, o que acontece também é que as pessoas se animam muito quando fala de dança, não, vamos dançar, mas é preciso ter uma preparação, né? Precisa ter estrutura emocional, de realmente buscar a presença de Deus, de realmente buscar a unção de Deus, de realmente também ensaiar, né? Não ir lá e fazer de qualquer forma. É preciso, assim, de técnica, assim, também, né? Mas o mais importante também é, por exemplo, você saber o que está fazendo. Você vai adorar a Deus e eu vou entrar num assunto aqui que assim, na coreografia, alguns grupos, eles utilizam elementos, né? Por exemplo, o véu e, né? Tem alguns elementos ali que são utilizados. E só que nós precisamos tomar cuidado com a utilização de elementos. O primeiro cuidado é você pesquisar sobre aquilo, né? Sobre aquela simbologia, sobre aquele símbolo, né? Que você vai colocar ali, vai colocar na coreografia. É preciso que seja feito um estudo da onde que surgiu aquilo, qual é o significado, porque se você está trazendo ali para a coreografia, né, vai ministrar ali sobre, né, vai ministrar uma dança ali, vai trazer algum símbolo, você precisa saber o que significa aquele símbolo. O que significa realmente, não um significado superficial, mas da onde que surgiu, porque muitas das vezes você pode estar trazendo ali para dentro da igreja um símbolo que é do paganismo, né? Um símbolo que não condiz ali, que não tem coerência com o cristianismo. Então, eu acredito que esse acaba sendo o erro de alguns grupos e que isso acaba afetando a forma como as pessoas acabam vendo os grupos ali, né? Por isso que acaba se criando uma oposição em relação à dança. É preciso tomar cuidado com os movimentos em si, se são movimentos realmente de adoração ou se estão sendo movimentos ali de espetáculo para mostrar que a pessoa sabe dançar, né? É claro que Deus ele quer o nosso melhor, né? Nós precisamos fazer o nosso melhor, mas tem alguns movimentos que eles não adoram a Deus, que eles não estão ali, né? Que as pessoas vão olhar, porque se você qualquer grupo, qualquer pessoa, quando vai adorar ali dentro do templo, né? Quando ela vai até o altar, se dispõe a adorar a Deus de uma forma pública, as atenções acabam sendo voltadas para ela. As pessoas vão olhar. Deus, é claro, primeiramente vai olhar e vai ver, né, o que você está apresentando diante dele. Mas as pessoas também vão olhar. Então, é preciso tomar alguns cuidados em relação às roupas, em relação aos movimentos, né? Tem movimentos que são lindos, realmente, que são, assim, um espetáculo. Só que é para fora da igreja, não ali dentro do templo, porque aquilo não vai glorificar o nome de Deus. E as pessoas, quando né, assistir aquilo, elas dificilmente vão ser tocadas pelo Espírito Santo, porque o que se está fazendo, se estiver sendo feito ali movimentos assim com técnicas, mas assim que não façam, que não te levam a adorar a Deus, as pessoas vão olhar, vão achar lindo, mas tipo, vão falar, não, é um espetáculo, ficou 10, mas poderia ter sido feito em outro lugar, né? Isso é dança, não é adoração, né? E o cuidado com alimentos, com os hinos que são escolhidos, realmente, assim, porque querendo ou não, nós temos que ser diferentes do mundo, nós temos que ir na contramão do mundo. Na Bíblia até fala, né, que nós não podemos ter comunhão com aquilo que vem do mundo. Então é preciso ter cuidado, porque você tem que na verdade, assim, nós temos que pensar o seguinte: nós estamos ali representando, né? Representando o cristianismo, estamos representando a igreja, né? Estamos ali para representar e para glorificar a Deus, né? Para que o nome de Deus seja glorificado.
Então temos que ter cuidado, porque se a dança ela não for utilizada da forma certa, se não for seguido alguns cuidados, realmente ela vai sair da adoração ali. Nós vamos deixar de ser Miriam, vamos deixar de ser Davi e vamos ir para a dança, né, de uma outra conotação. Vamos acabar virando Salomé. Então, isso vai impactar na forma como as pessoas veem a dança, na forma como as pessoas elas enxergam, né, a dança ali dentro da igreja. E isso vai também influenciar na aceitação ou não, porque se estiver um grupo ali cheio do Espírito Santo de Deus, se realmente, né, as meninas que estiverem ali, estiverem em comunhão com Deus, estiverem ali prontas para ser usadas por Deus e fizerem isso da maneira certa, estiverem ali alinhados com o propósito de adoração, realmente não tenha dúvidas de que quando o grupo for se apresentar, a presença de Deus ela vai ser manifesta no local, a igreja toda vai sentir, as meninas que estão ministrando elas vão sentir, o nome de Deus vai ser glorificado. Agora, do contrário, também acontece. Quando é feito de qualquer forma, quando é trazido elementos que não condizem com o cristianismo para dentro ali da adoração, né? Quando a coreografia em si ela é feita, mas baseada nos padrões do mundo, você pode, nossa, fazer um espetáculo lindo e as pessoas vão olhar e vão falar, olha, ok, tem técnica, tem espetáculo, tem isso, tem aquilo, mas cadê a presença de Deus? Vai ser algo vazio, né? Então, assim, e outra coisa também, existem vários tipos de dança. Na verdade, eu até anotei aqui, existem três, mais especificamente, que eu gostaria de estar comentando aqui. Que é a dança espontânea, a profética e a dramática. A espontânea é aquela que a pessoa ali que está ministrando, ela realmente precisa estar ali em comunhão com Deus, né? Precisa estar cheia da presença do Espírito Santo. E quando ela for ministrar a dança, vai ser algo que vai vir de dentro para fora. O Espírito Santo vai fluir e aquilo, como o próprio nome sugere, vai ser espontâneo. A dança profética ela é um pouquinho mais diferente. É preciso também, é claro, que a pessoa esteja ali alinhada, né? Mas os movimentos, eles são assim, eles são um pouco diferentes. Eu não sei se eu vou conseguir explicar a dança profética, mas eu vi uma vez de uma pessoa que estava na liderança e ela disse assim, que a dança profética, os movimentos que você faz, eles têm um impacto muito grande sobre o reino espiritual, por isso que ela diz ser profética. E alguns hinos, eles elevam esse nível, tá? Alguns hinos, eles trazem isso mais à tona, tá? Seria mais ou menos isso. A dança dramática, ela sai um pouco daqueles movimentos assim mais padronizados, ela não é espontânea, mas ela tem mais a ver assim com a ministração da palavra, que ela vai representar ali alguma coisa. Por exemplo, assim, eu vou tentar explicar aqui. Ela mistura um pouco de dança e um pouco de teatro, por isso que ela é chamada de dramática. Enfim, então assim, grupo de dança, pode ou não pode? A resposta é depende. Depende do porquê. Por que você vai dançar? Por que você vai criar um grupo de dança, né? Qual que é o objetivo do grupo, né? Então, tendo isso em consideração, é preciso também tomar alguns cuidados, né? Na Bíblia fala que em tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Então, esse é o principal objetivo de um grupo de coreografia, né, de dança ali, é realmente fazer isso para glorificar o nome de Deus, né? Bom, eu acho que é isso, basicamente. Eu quero que vocês comentem aí se vocês concordam, não concordam, qual é a opinião de vocês, curtam e compartilhem, né? Marque pessoas aqui também para assistir esse vídeo, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser debater algum ponto, sinta-se à vontade para fazer isso, né? Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima.